Jesus ressuscita eles e depois Jesus leva esses homens para o paraíso de Deus. E hoje o seio de Abraão está vazio. Quem morre em Cristo Jesus não vai mais lá para baixo, não vai para o seio de Abraão, ele vai direto para o paraíso. Por isso que Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o tempo de Deus, o Kairos de Cristo. Amém? Pastor Ronaldo, quantas ressurreições acontecerão até a consumação dos séculos? Olha, serão 4 ressurreições, sendo que uma já aconteceu. Agora, preste atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. São 3 ressurreições de santos e somente uma de ímpio. Por quê? Porque quem morre e vai para o inferno só vai sair de lá para ir diante do grande trono branco no juízo final e depois ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. As outras 3 ressurreições são de santos. A primeira já aconteceu, como eu já citei antes, mas vou repetir um pouco aqui. Em Mateus 27:53, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita depois dele os santos do Velho Testamento. Quem são os santos do Velho Testamento? Aqueles que ouviram o Evangelho da Esperança e creram. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, esses homens ouviram o Evangelho da Esperança. Um exemplo de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Jó fala sobre o Messias, ele diz: mesmo que não haja carne nos meus ossos, carne eu verei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele falou, mesmo que eu morra, eu sei que eu vou ressuscitar, porque o meu Salvador vive. Quem pregou o Evangelho para Jó? O próprio Deus. Também Abraão, Jesus ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aqueles homens disseram: você é louco, homem. Você não tem 50 anos e diz que o nosso pai Abraão te viu? Jesus disse: antes de Abraão ser, eu sou. Ou seja, o próprio Deus também pregou o Evangelho para Abraão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Abraão ouviu o Evangelho e creu. Ou seja, eles ouviram o Evangelho da esperança. Nós ouvimos o da graça e na grande tribulação será pregado o Evangelho eterno. É o mesmo Evangelho. A diferença é que no passado se pregava que o Messias viria. Na graça prega, o Messias já veio. Se você crê, você será salvo. E na grande tribulação vai pregar que o Messias já arrebatou a igreja e para você ser salvo tem que derramar o seu próprio sangue. Amém? Então, a primeira ressurreição já aconteceu, que é a dos santos do Velho Testamento. A segunda ressurreição é no arrebatamento da igreja dos santos. A terceira ressurreição de santos será no final da grande tribulação. Amém? Aonde aquelas pessoas que não aceitaram a marca da besta na sua mão e na sua testa, Jesus vai ressuscitar essas pessoas para que elas possam entrar e viver no milênio como a idade da árvore. Pastor Ronaldo, quem são os cães mencionados em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 15? Em Apocalipse 22, versículo 15, diz quem vai ficar de fora da cidade santa. Os cães, os feiticeiros, os mentirosos, ou seja, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Quem são esses cães? A palavra de Deus diz que Deus chama os pastores gananciosos de cães. Diz assim: vossos pastores são cães gulosos. Ou seja, toda pessoa avarenta que faz a obra de Deus de forma avarenta, gananciosa, é chamada por Deus de cães. Outros tipos de pessoas que são chamadas de cães também são aquelas pessoas que falam mal das outras pessoas e difamam as outras pessoas. Por exemplo, um dos filhos de Noé viu o pai dele nu dentro de uma caverna. E ao invés dele cobrir o pai dele e não falar para ninguém, ele saiu dali e foi falar mal do pai para os irmãos. Então, cão é toda aquela pessoa que é avarenta, gananciosa, fazendo a obra de Deus, e aquela pessoa que fala mal dos outros, difama as outras pessoas. Essas pessoas são chamadas de cães e elas não herdarão a vida eterna. Pastor Ronaldo, vamos falar um pouco sobre o juízo final. Como será o juízo final? A Bíblia diz que os céus e a terra fugirão da presença de Deus. E a Bíblia diz que descerá o grande trono branco. E todos os homens, ricos, pobres, grandes e pequenos, poderosos, servos, escravos, livres, comparecerão diante do grande trono branco.
Nesse juízo do grande trono branco, Deus não terá misericórdia de ninguém. As pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que está escrito nos livros. E vão se abrir 7 livros. Não vou falar detalhes sobre esses 7 livros hoje aqui, mas eu ensino isso no seminário Apocalipse, quando eu ministro o seminário. Mas vai abrir o livro da vida e outros livros. Vou dar um exemplo. Um dos livros que vai se abrir é o livro da lei. Quem vive pela lei será julgado pela lei. E se não cumpre a lei, toda essa pessoa já estará condenada. Então, as pessoas serão julgadas sem misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que o juízo, certo? Ele virá sem misericórdia, porque a misericórdia rejeitada, ela trará o juízo na mesma proporção. Então, nesse dia, quem não estiver escrito no livro da vida já estará condenado. E quem passará pelo juízo final? Os ímpios de todas as gerações passarão pelo juízo final. A igreja estará no juízo final não para ser julgada, porque ela já foi julgada na cruz com Cristo. E ela estará lá no corpo glorificado para julgar tanto os ímpios como também os demônios. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Estará lá também o rei Hadad-Merari, que é o rei de Nínive, e ele condenará essa geração, porque ele acreditou na mensagem de Jonas, mas essa geração não acredita na mensagem do Filho de Deus. Estará lá também a rainha de Sabá, e ela julgará e condenará essa geração, porque ela andou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão, e essa geração não anda um quarteirão para ouvir a sabedoria do Filho de Deus. E estará lá também os judeus para serem julgados e também os demônios. Os demônios também serão julgados no dia do juízo final. Uma pessoa salva vai lembrar dos parentes ímpios no dia do juízo final? Sim. Vamos imaginar que você que está me assistindo, em nome de Jesus, foi salvo, você recebeu o corpo glorificado e nesse dia do juízo você estará lá como juiz para julgar, porque a Bíblia diz que nós, a igreja, julgaremos até os demônios. Então você vai olhar para aquele parente seu, que é o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou a sua irmã, estou dando exemplos, mas está repreendido em nome de Jesus. Você vai olhar para essa pessoa e ela estará lá como ímpia para ser julgada. Você vai lembrar dela e você não vai ter misericórdia dela, porque você vai estar no corpo glorificado e o sentimento que você vai ter é o sentimento de justiça. Aprenda uma coisa, Deus não apaga a nossa memória. Amém? Deus não apaga a nossa memória. Quem morre leva algo dessa vida? Sim, quem morre leva algo dessa vida. Tem gente que diz assim, quem morre não leva nada. Isso é uma grande mentira. Leva sim, está escrito, eis que eu vi os mortos, grandes e pequenos, e as suas obras os acompanhavam. Ou seja, as obras que você realiza, sejam boas ou más, elas vão acompanhar você após a morte. E você estará com elas diante do grande trono branco. Se você tiver o sangue de Jesus para te purificar de todos os seus pecados, você estará salvo. Mas se você não tiver, você estará condenado. Pastor Ronaldo, agora vamos falar sobre o seu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Então vamos falar um pouco sobre os anjos. No seu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, você menciona que os anjos têm autoridade sobre a natureza. Cite alguns exemplos. Sim, os anjos têm autoridade sobre a natureza. Você vê no livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre a ação dos anjos sobre a natureza no livro de Apocalipse, liberando as pragas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os anjos que têm autoridade sobre os 4 ventos que estão nos 4 cantos da terra. Esses anjos vão segurar os ventos nos 4 cantos da terra para que os ventos não assoprem sobre a terra,
para que o calor sobre a terra seja intenso, porque o sol vai aquecer 7 vezes mais na grande tribulação e os ventos também não soprarão sobre a terra. Então a Bíblia fala sobre os anjos que têm autoridade sobre o vento. A Bíblia fala também sobre o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Isso mesmo, está no livro de Apocalipse. E a Bíblia também fala sobre o anjo que tem autoridade sobre as águas. Por isso que está escrito lá, eis que João, ele viu o anjo que tinha autoridade sobre as águas e esse anjo feriu as águas para que elas se transformassem em sangue, para que os homens bebessem sangue ao invés de água, por causa do sangue derramado dos justos. Então Deus está dando aos ímpios na grande tribulação sangue para beber, porque eles mataram justos, e essa é a recompensa que eles terão, sangue ao invés de água.